Quero saudar os irmãos. Bom dia, paz seja convosco. E pedir para vocês, amados, abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 15, versículo 7. Vai ser o nosso texto, base, nosso texto para fundamentar a aula. Romanos 15, verso 7. Vamos ler o que está escrito nesse versículo. Ó. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O que seria, amados, aceitar? Na verdade, esse verbo tem como sinônimo também acolher, tá? Então, se na tua Bíblia estiver escrito aceitar ou acolher, na verdade são a mesma coisa. O que significa acolher o meu irmão? E, quer dizer, nos acolher, né? Porque eu te aceito e você me aceite. Como Paulo falou, portanto, aceitando-vos uns aos outros, como Cristo vos aceitou. Senhor Jesus nos aceitou. Então, a gente deve ter essa mesma atitude que Cristo teve para que Deus seja glorificado. Nisso, Deus é glorificado. Ele é exaltado quando a gente se aceita um ao outro. O que significa ser uma pessoa aceita? Você já se sentiu não aceito em algum lugar? Na sua vida, em algum momento da sua vida? Você sentiu que alguém não te aceitou? Sim. O que aconteceu para você sentir isso? Não aceito. O que acontece? Finge que você não está? Te olham como ser invisível? É a irmã da igreja invisível. Dizem, né? Uma cultura muito maligna, mas meu filhinho tem amigo invisível. Aí o outro tem irmã invisível. Pessoa não te dá consideração, isso é não ser aceito? É não olhar para você? É isso? Ter preconceito é uma forma de não aceitação? É sim. Que mais? Agora vamos mudar a pergunta. E para você aceitar uma pessoa, quando você aceita essa pessoa, o que você faz? Eu não vejo os defeitos dela. Será que isso é aceitar? Não dar crédito para os defeitos, não enfatizar os defeitos dela, isso é aceitar? O que mais, amados? Quando você quer fazer a pessoa se sentir bem, aceita, o que você faz? Como que isso? O que significa acolher? Recebe ela bem? Se alguém chegar na igreja, a pessoa nova, e você quer que ela se sinta aceita, o que você vai fazer? Como que eu faço isso na prática? Amar, acolher. Demonstrando através do quê? Eu vou me dirigir a ela, né? Eu vou conversar com essa pessoa, não vou? Então, dentro da igreja, eu posso não aceitar meu irmão? Não devo, né? Mas tem gente que faz isso, não faz? Tem gente que não fala com você dentro da igreja? Isso é errado? É. Aceitar uns aos outros. Às vezes a gente não quer conversar com o irmão, por quê? Porque às vezes ele é diferente de mim. Porque às vezes eu não gosto do jeito dele. Porque às vezes ele não é da minha cultura. Não vou falar do meu nível, né? Ele não é da minha cultura. Eu não tenho assunto com ele. Eu não gosto muito do jeito que ele faz as coisas, né? Eu não gosto muito porque já fui dar a paz para ele um dia e dá a paz para mim, Ari. E ele fez assim, a paz. Entendeu? Aí eu nem fui de novo, eu não gosto desse jeito dele. Acontece que na igreja, não sei se você já reparou, que tem alguns problemas na igreja, não tem? Às vezes algumas divergências, não é? Às vezes algumas briguinhas, às vezes algumas contendas dentro da igreja.
e algumas rixas, né, e algumas panelinhas, e alguns grupos. Então, eu sou desse grupo tal, sou do grupo dos adolescentes, não me misturo com o grupo dos jovens. Ou os jovens não querem se misturar com os adolescentes, não é? Ou as mulheres não querem se misturar com o grupo das anciãs, por exemplo. As mulheres casadas, jovens, não querem se misturar com o grupo das anciãs. Então, ficam aqueles grupos dentro da igreja. E um não aceita o outro, não quer trabalhar com o outro. Isso é maligno, isso é errado. Mas por que acontece tanto isso na igreja? Por que será que acontecem essas briguinhas? Ai, fulano falou do outro, deu fofoca, deu não sei o quê. Eu vou sair e vou para outra igreja. Não estou me sentindo acolhido, aceito aqui, eu vou para outra. Aí chega lá, parece que é aceito, mas depois acontecem problemas lá também. Por que é assim? Por que pessoas que são turistas dentro da igreja, porque estão procurando uma igreja que o aceite, uma igreja perfeita, vão ser turistas para o resto da vida? Por quê, irmãos? Porque ele vai chegar lá e vai ver os mesmos problemas. Mas qual é a causa desses problemas? Como é que a gente faz para acabar com a fofoca dentro da igreja? Como é que a gente faz para acabar com as panelinhas dentro da igreja? Com as rixas, com as preferências. Eu prefiro sentar do lado deste irmão. Por isso que eu estou brigando vocês a fazerem isso aqui, ó. Por que a gente tem que ficar perto? Por que eu não gosto de ficar perto? Né? Por que eu prefiro ouvir a mensagem de tal irmão e não do outro? Como é que eu faço para acabar com essas coisas? Tem como acabar isso dentro da igreja? Tem? Estão em dúvida? Sim ou não? Sim, né? Como eu posso fazer isso? Como que eu acabo com isso? Como eu vou evitar essas coisas? Boa pergunta. Como a aula de hoje, né? Aceitar o irmão, né? Por que dá tanta briguinha dentro de igreja? E não adianta você mudar para outra, porque tem gente lá. Vai ter pessoas lá. E as pessoas são imperfeitas e cheias de defeitos, qualidades e defeitos. Você já parou para pensar que a igreja é o lugar mais diferente que existe na face da terra? Com mais gente diferente, junto? Este que é o problema. É um monte de gente diferente que convivem no mesmo lugar. Já reparou que a igreja é o único lugar das instituições que acontece isso? Porque até nas escolas, o que acontece? É separado por faixa etária, né? Então, ali são meninos e meninas, mas estão tudo da mesma faixa etária e tal. Na igreja não tem isso. Na igreja vem homem, mulher, criança, velho, gente alfabetizada, gente que fez doutorado, gente que não sabe ler, gente que é rico, gente que é muito pobre, gente que é branco, gente que é negro, gente que é brasileiro, gente que é boliviano, tudo junto. E aí, como é que vamos fazer para conviver em harmonia? Gente que tem uma cultura, vem com uma cultura americana, uma cultura africana, com uma herança familiar, e outro que nasceu já no berço evangélico e não experimentou macumba, não experimentou. E aí vamos pôr todo mundo no mesmo balaio. É por isso que às vezes dá divergência. Não vou falar discórdia, mas dá divergência, sim. Fala, Antônia. Exato. Aceitar o irmão, em tudo que nós vamos ver, é você ser inteligente e aprender a lidar com a diversidade. Porque ninguém vai ser igual a você, não. E seria bem monótono, né? Todo mundo do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, falando a mesma coisa. Que coisa chata. Então, é você aprender a lidar com a diversidade. O problema é que a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. A gente quer que a pessoa faça as coisas do jeito que a gente faz. Que as pessoas muitas vezes pensem do jeito que a gente pensa. Por que você não está pensando isso? Por que você não está entendendo o que eu estou falando? A gente quer fazer muito, a gente quer transformar o outro na nossa forma. Não é isso. Quando a gente casa, os primeiros meses, talvez o primeiro ano inteiro, não é meio cheio de conflito? É ou não é, irmãos? Por que é? Porque,
uma família, outra família, uma educação, outra educação. Tinha um espaço físico, outro tinha outro espaço físico. Tinha uma maneira de fazer, outro tem outra maneira de fazer as mesmas coisas. A gente faz as mesmas coisas, só de maneiras diferentes, e agora tudo junto, na mesma casa, na mesma cama, no mesmo banheiro. Então, até você aceitar... Tem gente que não é inteligente e não quer aceitar nunca. Tem 30 anos, briga pelas mesmas coisas, não é, diverge, porque não aceita o outro. Aceite. Se ele não tá, se isso não é um pecado, tá? Abre aspas. Se o que ele está fazendo não é um pecado, não é uma coisa contra a palavra de Deus, é só a maneira dele fazer, não tem nada de errado, aceita ele. Você não tem que ter razão em tudo que você faz. Porque senão você vai querer sempre a razão, se você vai passar parte da sua vida só em conflito com alguém. Ou vai ser teu marido, ou vai ser teu filho, ou vai ser o irmão da igreja, ou vai ser o pastor, ou vai ser o patrão. Você vai estar sempre em conflito, porque você quer que faça do seu jeito, você quer ter razão em tudo e em todas as coisas. Você quer que a sua opinião prevaleça. E Jesus falou, não, faz isso não. E a palavra está falando, não faz isso não. Aceite uns aos outros, como Cristo vos aceitou. Você já pensou se Cristo, para nos receber como filho, nos absolver, a gente tivesse que ser primeiro transformado, para depois Jesus deixar a gente entrar na família? Nunca nenhum de nós tinha entrado. Então, ele que tem esse padrão tão mais elevado, esses pensamentos tão mais elevados, o Senhor é tão mais superior que a gente, ele é Deus, né? Ele nos aceitou como a gente é, porque é que a gente é tão briguento e quer, muitas vezes, anular o outro. Não. Aceitar e aprender a você lidar com a diversidade. Como aqui, né? Por que a gente precisa aprender a acolher os irmãos? A gente precisa exercitar isso, aceitar. Porque vai ter muita gente diferente no nosso meio, né? Gente diferente na idade, diferente no temperamento. Então, calma. Se uma pessoa é mais... Vocês assistem... Vocês conhecem a turma do Esmilinguido? Aquelas formiguinhas não são diferentes no temperamento? Né? O Esmilinguido é uma formiga normal. O piriá, ele é o quê? Né? Ele é elétrico, ele é impulsivo, ele mete os pés pelas mãos. Né? O talento e o tolero são devagar, quase parando, eles são lentos. Né? A faniquita é espivitada, né? Olha que espivitada. Né? Ela é cheia de coisa. Então, adianta você querer que o talento e o tolero, obrigada, entre no mesmo ritmo do piriá? Vai, seu mole, seu gordinho. Corre, anda aí, vamos com a gente. Está muito lento. Adianta, não tem jeito. Então, como é que a gente faz? Vamos aceitar ele do jeito que ele é. Adianta querer que a faniquita seja mais discreta? Deixa ela. Né? Fica, ai, para que você gritando? Ela ama a Rainha Formosa, ela quer ser igual a Rainha Formosa, ela é tiete da Rainha Formosa. Para de escândalo, você é escandalosa. Seja mais discreta. É o jeito dela. Então, a gente também tem que saber que tem gente que vai ser bem diferente de você. Os temperamentos, deixa, é o legal dele. Se ele não está pecando com isso, é o sal dele, é o tempero dele, deixa lá. Então, tem gente que vai ser diferente na formação educacional, na classe social, profissional, cultural, nacionalidade, etc. Então, vamos aprender a lidar com a diversidade para a gente praticar esse mandamento recíproco de aceitar uns aos outros. Tanto na igreja primitiva, como hoje, a gente tem que aprender a aceitar o nosso irmão em pé de igualdade. Na igreja primitiva, que a gente vê em Atos maravilhosos, uma igreja saudável, frutífera, abençoada, cheia do Espírito Santo, tinha muita diversidade ali no meio deles. E aumentar isso, durante os anos, e aumentar essa diversidade. Por quê? O evangelho tinha sido pregado para os judeus. Então, tem apóstolo Pedro, está ali, Tiago, Mateus, que são tudo judeu,
né? Sim, depois Saulo entra também, o apóstolo João, andaram com Jesus, seguiam as leis de Moisés e tal. Só que aí depois vai vir gente, líderes e outros irmãos convertidos que não eram judeus, eram gentios. Outros tinham sido pagãos, como a igreja de Éfeso. Tinha uns que eram mágicos, que iam se converter. E iam frequentar onde? Conviver onde? Na igreja. Tinha aqueles que eram extremamente zelosos com a lei. Que eram circuncidados. Né? Que, vamos dizer assim, nasceram em berço, como a gente diria hoje, berço evangélico. E tinha os da mais alta casta da macumba, que se converteu e está lá. Queridos, isso no dia a dia estava gerando problema quando o apóstolo Paulo começa a mandar umas cartas para 1 Coríntios, 2 Coríntios, para os próprios romanos. Romanos vai ter muito isso. Fala, gente, não julga, deixa ele. Se ele não quer comer carne, deixa ele não comer carne, sabe? Se esse daí não quer comer porco, porque até hoje tem uns no nosso meio que não pode comer porco, não sei o que lá. Tudo bem, você acha, porque você viu, os demônios entraram na casta dos porcos. Não, a casta entrou na manada dos porcos, então é maldito, a gente não come. Tem gente que acredita nisso, então não come porco, carne de porco, não come carne vermelha, não come um monte de coisa. Aí Paulo fala, deixa eles. Se eles só querem comer legumes, deixa. E se você acha que não tem nada a ver, você come. Né? Essas coisas que não são pecado, é isso que eu estou dizendo. São questões superficiais. São questões que não têm nada a ver, não vão interferir com a doutrina bíblica. Então você não julga. Deixa ele. Se você quer usar, minha irmã, mó calor, Rio 40 graus, você quer usar aquela saiona e aquela manga comprida aqui, porque você acha que assim tem que ser, usa. Entendeu? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, na nossa igreja, falando assim, poxa, irmã, assim, duas irmãs da mesma denominação, da igreja quadrangular. Só que uma se veste assim, normalmente igual a gente, a outra gosta do teu cabelo aqui, ó. Mas é da quadrangular. E ela gosta de usar só saia comprida. Porque tem as cambitinhas finas, porque não gosta de mostrar. Porque ela se sente mais confortável. Aí eu vi a outra irmã e falei assim, meu, você está com cara de bleia demais. De assembleia. Cara de bleia. Está demais. Você é quadrangular. Você é quadranga. Para que isso? Aí eu fiquei pensando, deixa a irmã, né? Qual que é o problema? Se ela quer fazer isso, se não é uma imposição, mas ela gosta disso, qual que é o problema? Porque a gente se incomoda tanto com o corte do cabelo da irmã. Corta um pouco esse cabelo, querida. Vão te confundir. Ué, se ela quer isso, se ela não tem marido para reclamar, entendeu? Se ela também não está procurando marido, deixa ela. Porque essas coisas não vale a pena você ficar debatendo, conflitando. Ninguém vai chegar em lugar nenhum com isso. Então, a igreja, mesmo a igreja primitiva, tinha muita diversidade. E aí os irmãos judeus estavam se achando melhor que os irmãos gentios, estavam se achando mais espiritual que os outros. Entendeu? Timóteo, por exemplo, só para abrir esse parênteses para a gente entrar no outro assunto. Timóteo, que era um grande cooperador de Paulo, e que ia se tornar um pastor também, vocês repararam que chega um momento, lá no livro de Atos você vê isso, que Timóteo se converte e está acompanhando Paulo no trabalho. Só que chega um momento que tem uns judeus muito zelosos e ficam olhando para Timóteo de uma maneira esquisita. Fala, pô, mas esse cara daqui a pouco vai ser líder da gente, nem circuncidado ele é. Porque tinha um probleminha com Timóteo. A mãe dele era convertida, só que o pai dele era grego. O pai era pagão. Como vai circuncidar o menino? A mãe não tinha essa autoridade, o pai não queria e tal. Então ele cresceu assim, com fé no Senhor, em Deus, né? Ele foi conhecendo a Deus, em primeiro lugar, pela lei de Moisés e tal,
Depois ele se converte de verdade, conhece toda a palavra. Aí o que Paulo vê? Fala assim, isso vai dar problema. Então, para não escandalizar ninguém, se aceita ser circuncidado? Aceito. Ele precisava ser? Não precisava. Mas só para não dar mais motivo. Então, ele é circuncidado, e aí o povo, agora vocês param com isso? Não é para circuncidar os outros, não. Porque estava tendo um monte de coisa. Vamos, você aí. Você recebeu o Senhor, é circuncidado? Não é? Queriam que ele circuncidasse, aquela coisa toda. Então, Paulo pega e fala assim, Tiago, na verdade, fala, irmãos, vamos entrar num consenso aqui. Para de colocar mais julgo sobre eles. Eles já receberam o Senhor, que é o mais importante. Para que querer que se circuncide? Para quê? Não, vamos só entrar num acordo aqui. Que a gente se abstenha da imoralidade sexual, que a gente se abstenha do sangue, da carne sufocada e comidas oferecidas a ídolos. Tá bom? Tá bom? Pareceu bem a eles, ao Espírito Santo, acabou. Chega disso. Né? Vamos aceitar eles do jeito que eles vieram. Você está circuncidado? Fique circuncidado. Não vai querer colar o prepúcio depois. Né? Deixa quieto isso aí. Se você não foi circuncidado, fique do jeito que você está. Né? Então, vamos aceitar como a gente é. Essas coisas que não dizem respeito a pecado, tá bom? O que é pecado a gente não pode aceitar. Mas se isso é do teu temperamento, não tem nada que a gente fique... E muitas vezes a igreja se preocupa mais com coisa que não tem valor. Se preocupa com o cabelo, se preocupa com a roupa que a pessoa está usando, se preocupa se a tatuagem antes ou depois de convertido, se preocupa um monte de coisas que não tem o valor espiritual. Você não quer saber se o irmão está fervoroso na oração, você não quer saber se o irmão está meio assim porque ele de repente está sendo tentado, você não está se importando com isso, a gente fica olhando para o exterior, isso não tem a menor importância. Aceitar uns aos outros. Primeiro, significa saber lidar com as diversidades que temos. E quando você aceita a diversidade e você aceita o teu irmão, significa que você recebe aquela pessoa como da sua família. Ele é meu irmão, da família de Deus, nasceu de Deus, então eu tenho que aceitá-lo. Se ele está dizendo que Jesus é o Senhor da vida dele, o único e suficiente Salvador, ele é o meu irmão. Então não importa se ele cheira bem, se ele não cheira bem, se ele é rico, se ele é pobre, o que ele é. Eu vou aceitá-lo, recebê-lo como da minha família. Eu não vou ficar colocando um monte de imposição nele para depois aceitá-lo. Eu recebo ele logo de cara. Mas aceitar não significa que você vai aprovar os pecados e as falhas dele. Então, eu aceito o meu irmão do jeito que ele é. Mesmo, muitas vezes, não concordando com algumas condutas que ele tenha. Entendeu? O irmão recebeu Jesus, foi batizado nas águas, mas você está sabendo, e ele te confessou que ele ainda fuma. Ah, então você não é convertido e você não é meu irmão. Calma. Quando você aceita e recebe, mas ele falou que ele quer se libertar. Ele falou que ele está lutando com isso. Não, eu só vou aceitar você quando você parar de fumar. Eu só vou considerar você como meu irmão quando você arrumar todas as áreas da sua vida. Não. Aceita ele, vai ajudando ele, vai orando junto, vai tendo misericórdia, mas isso não significa que você concorde com todas as condutas ou falhas que ele venha a ter. Tá bom? Dá para entender uma coisa, diferenciar uma coisa da outra, irmãos? Tem gente que fala assim, eu vou aceitar, então eu vou fechar os meus olhos, cega, sabe, muda e surda para tudo que ele faz. Não é isso. É aceitar a pessoa e não aceitar o pecado. Tá bom? A gente ama o pecador, não ama o pecado. É isso que é aceitar e receber e acolher. Aceitar também significa não julgar o outro em assuntos que não são considerados pecados. Então, abra lá, irmãos, Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Olha só. 14, 1. Aceitem, tá vendo? Acolham o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Sabe aquela coisa assim? Fulano acredita que não pode comer carne de porco. É uma besta, né?
Ah, fala sério, que bobagem. Ai, para de ser bobo. Sabe, aí a gente vai... Vamos fazer uma reunião, um almoço na igreja. Aí a irmã trouxe um lombo assado. Outro trouxe um pernil, né? Outro trouxe, sei lá, lasanha. Lasanha tem presunto. Aí o irmão chega lá. Não come nem carne vermelha, nem come carne de porco. E aí quero ver. Aí você fala assim, bom, irmão, eu posso fritar um ovo para você. Aí tem arroz, você quer ovo? Ah, ovo eu aceito. Então, deixa ele vai preferir comer ovo? Nossa, tudo bem, eu te respeito. Vamos fritar o ovo para ele. Agora, seria bem desagradável ficar assim, vai, come. Vai, não tem nada demais não. Aí a pessoa fica aquela culicação de mim, deixa ele. Entendeu? Não quer comer? Não despreze. Você que come de tudo, não despreze o que não come. Aquele que não come de tudo também não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. Entendeu? Não estou falando de comidas que fazem mal, tá, irmãos? Você fica lá, você frita o negócio no óleo, lá, o óleo, o bife empanado, está lá, mergulhado no óleo, banhando, nadando. Aí você ainda pega e põe sal. Aí você... É de bom senso, por amor, você fala, oh, irmão, não põe tanto sal assim, não, vai te fazer mal. Né? Então, você pega, isso é amor. Só que eu estou falando de coisas que não fazem mal, mas é uma questão de conduta, não é pecado, entendeu? Mas ele quer, deixa ele aí. Assim como tem gente que gosta de só rosa, carro rosa, botas rosa... Não é pecado, entendeu? Deixa, é ridículo, mas não é pecado. Deixa a pessoa assim, a Penélope charmosa assim, deixa assim. Vamos aceitar. O próximo. Vamos ver alguns exemplos de aceitação. Filemon, né? Capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Bom, essa carta foi Paulo que escreveu a este homem chamado Filemon. Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse Onésimo, esse escravo, roubou Filemon e ainda fugiu. Só que esse Onésimo, em determinado momento, quando na fuga dele, ele encontra com Paulo. Paulo prega para ele e se converte. Agora, como bom convertido que é, vai, querido, voltar onde você caiu, vai resolver. É isso que está acontecendo. Paulo conhecia, Onésimo conhecia Filemon. E ele tinha uma certa intimidade com Filemon, porque no início da carta você vai ver, ele, olha, por favor, recebe Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Ele está querendo que eles se reconciliem, que o Filemon aceite de volta o Onésimo, porque o Onésimo está arrependido, porque o Onésimo se converteu, ele quer voltar, ele quer pedir perdão, talvez até trazer de volta o que ele roubou, né? Então, ele estava querendo que o Filemon o aceitasse de volta. E pelo que a gente vê ali, é bem provável que ele realmente aceitou. Não tem uma contracarta aí de Filemon não aceitando. Então, é bem provável que ele tenha aceito. Bonito, né? Ele aceitou, ele recebeu, porque o Filemon era convertido também. Então, ele falou, deixa eu receber você como o meu irmão. Se você está falando que Jesus é o teu Senhor, você está arrependido, eu acredito. Então, eu vou receber você como meu irmão. Amém? Então, é assim que a gente deve fazer. O próximo. Esse foi um exemplo de aceitação. Agora, tem exemplos negativos de não aceitação. Então, o primeiro deles está em terceira carta de João, no capítulo 1, né? Só tem um capítulo, tá? Versículo 9. É muito grande a carta. Tá? É carta mesmo. Está escrito assim, ó. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe.
Portanto, se eu for, eu chamarei a atenção para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Esse está muito endemoniado. Essa daqui foi a carta de João, do apóstolo João, falando para uma irmã, que eu esqueci o nome dela, e falando para ela quanto a algumas instruções, como receber, como saudar os irmãos, para que ela ficasse alerta. Porque este fulano, Diótrefes, dizia que era irmão, se levantou como mestre e começou a ensinar coisas contrárias ao evangelho, e o pior, começou a se achar o superstar, tomar conta da igreja, e não queria receber o apóstolo João, não queriam receber os outros irmãos dos outros lugares. E também estava conspirando para os irmãos que queriam receber, ele não deixava. Olha que agente, né, do diabo que ele tinha se tornado. Então, ele não estava aceitando os irmãos, não estava acolhendo os irmãos. Quem se convertia, ele não estava recebendo. Estava impedindo. É como algumas igrejas em que a pessoa ela quer se batizar, ela quer cumprir a palavra de Deus, aí tem um líder que fala assim, você é casado no papel? Você é amasiado? Ah, não pode, não pode. Você é mãe solteira? Não vou apresentar a tua criança. Começa a pôr mão de... Não recebe a pessoa. Hã? Para poder batizar. Aí essa pessoa não é batizada das águas. Essa pessoa vai para a igreja, não ceia, porque não pode. Porque não é batizado nas águas. Não é batizado nas águas por quê? Porque não é casado civil. Porque é amaziado. Porque... Não, eu não estou falando que a gente tem que deixar essas coisas para não resolver. Tem que se resolver. São problemas que tem que resolver. Mas você não pode colocar isso à frente de um cumprimento da palavra de Deus. Cumpra o propósito, cumpra o mandamento, se converta, se batiza nas águas e depois também. Não faz uma coisa e negligencia as outras, faz as duas coisas. E essas pessoas vão impedindo. Você é dessa denominação, você não é tão... A ceia pula. Gente, isso não é a coisa... Você vai voltar num lugar desse, eu nunca mais voltaria. Porque não me aceitou. Porque não me recebeu. Eu cheguei numa igreja uma certa vez em que eu senti na pele o que não é ser aceito. É muito ruim isso. Todo mundo se conhece, aí você chega lá, né? Tudo bem, né? Aí a pessoa finge que a Cris saiu daqui, né? Finge que você é invisível. Aí eu fui uma dando tchau. Não era para mim. Eu falei, ai meu Deus. Era para outra. Eu falei, porque eu dei tchau, a pessoa ficou assim. Não é para mim. Aí eu fiquei sentada, eu e a Ana. E ela falou assim, mãe, a minha amiguinha está ali, ó. Vamos chamar a mãe dela para sentar aqui? Vamos. A mãe dela, gente, foi ridículo. A mãe dela olhou assim para mim, nunca nos viu, né? E a menina, olha lá. Eu estava fazendo leitura labial. Olha lá, é a mãe da Ana. Vamos lá, vamos lá. Ela, não. E a menina, ei. E a mulher puxando, foi lá, sentar lá na frente com as amigas dela, as irmãs da igreja. Enfim, para encurtar a história, ficou só eu e a Ana na fileira. Ninguém veio me saudar, ninguém veio me perguntar quem eu era. Se eu fosse uma pessoa não convertida, que bonito, né? Que bonito isso. Todo mundo se conversando entre si, se beijando e tal, e rindo, e você quer rir também, qualquer piada aí. Me inclua nessa, eu quero saber qual que é que está rolando, estou boiando. Que feio, que feio. Então, eu, se fosse escolher uma igreja, aquela que não seria. Mas não mesmo. Nem eu, nem minha filha, porque minha filha ficou assim, nossa, mãe, essa conversa entre elas. Eu falei, minha filha, vamos lá, bater nosso papo aqui. Então... Não aceitação é péssimo. E o Diótrefes estava fazendo exatamente isso com os irmãos, e pior ainda, né? Outro exemplo de não aceitação, ó. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, né, eu coloquei entre parênteses, né, o Paulo. Ele tentou se reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que ele realmente era discípulo. Poxa, a Deus, por favor, o cara até tempo atrás até... consentiu com a morte do Estevão, estava lá, segurou a capa do outro para apedrejar. Agora esse daí, olha, ele mudou de tática.
Ele quer se infiltrar no nosso meio, está fingindo que é discípulo. Os discípulos de Jesus não recebiam Paulo, porque tinham medo dele. Vai que não é discípulo, vai que ele prende tudo a gente aqui, todos nós aqui. Então ele ficou mó cara ali para... Aí depois que um Barnabé vai lá até ele, fala, não, irmãos, o Barnabé que faz a ponte, né, e traz, fala, não, ele é mesmo. Aí ele convence os discípulos. É hilário, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porque o cara que próprio Jesus evangeliza ele. Demais, né? Ninguém evangelizou ele. Quem evangelizou foi o próprio Jesus. Aí depois chegando na igreja, não, fecha as portas, fica para fora aí, olha, fecha aí, não vai entrar não. Dureza, né? Então, exemplos negativos de não aceitação. A Bíblia ensina que os cristãos não devem aceitar aquele que se diz irmão, mas que ensina uma doutrina contrária ao Evangelho de Cristo. Só um parênteses aqui. Vai abrindo 2 João. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que vão se fingir de irmãos para serem aceitos, tá? Isso é uma realidade, queridos. Tem pessoas que não são irmãos e vão falar que são para entrar na igreja e fazer o seu propósito maligno. Querer praticar o seu propósito maligno. Então, a gente fala assim, mas poxa, como é que a gente vai saber se é irmão ou se não é? Se eu aceito ou não aceito? De cara você vai aceitar. É o teu papel. Se o Paulo está bem intencionado ou mal intencionado? Não sabemos, mas vamos deixar ele entrar. Depois a gente fica vigiando. O que eu não posso fazer é de cara, não entra, não. Eu recebo. Vai ter falsos irmãos? Vai. Como aconteceu aqui. Esse Diótrefes fizeram um falso irmão. Alexandre Latoeiro era um falso irmão. Ananias e Safira eram falsos irmãos. Só que a gente tem que deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho de mostrar, né? O próprio sangue de Jesus vai expulsar essa pessoa da igreja, porque ele é um elemento que não é parte do corpo. Mas a gente, como irmão, com o amor que a gente tem que ter boa fé, queridos. A gente tem que ter confiança, em primeiro lugar. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas no nosso meio que vão tirando essa confiança da gente, né? Que vão tirando essa nossa inocência, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não sermos pessoas desconfiadas. Sabe aquela pessoa que está sempre suspeitando mal de tudo? Isso é ruim, isso é muito ruim, isso faz muito mal para a gente. Você não tem que ser bobo, não. Você tem que ser simples. O próprio Jesus falou, sejam simples como a pomba, prudentes como serpentes, como as serpentes. Então você é simples, você tem boa fé, mas você fica né, vigilante. É assim que tem que ser, aceite, em primeiro lugar. Só que aqui o apóstolo João está falando assim, não fica aceitando gente que é irmão, entenda quem não são os irmãos, tá? Então, 2 João, no capítulo 1, versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participando das suas obras malignas. O apóstolo João está falando assim, se alguém está vindo, os falsos mestres de novo, né? Está chegando para vocês e está ensinando coisas que é contrária à palavra de Deus, não é irmão. Acorda, não é irmão. Não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, da glória, da aleluia, quem tem o Espírito de Deus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quem está falando que Jesus não é tão Senhor assim, ou não é Senhor de todas as coisas assim, tem coisas que Jesus não pode fazer, que eu preciso dar uma ajuda, que eu preciso pedir ajuda para um intermediário. Que eu preciso, para alcançar, eu preciso ler tal livro, preciso seguir certas filosofias a mais. Quem fica colocando coisa a mais ou extraindo coisa da palavra de Deus é anátema, é maldito, não é irmão. Não tem o mesmo espírito que clama Abba Pai. Tem um outro espírito, o espírito do anticristo. Então ele está falando, nem todo mundo que... Nem tudo que reluz é ouro aí, viu? E isso é um dos frutos que essa pessoa produz. Conheça por esse fruto, não é irmão. Tá? Outro...
O irmão que se afastou ou foi afastado da igreja por rebeldia tem que primeiro manifestar arrependimento antes de ser novamente aceito. Isso está no texto de Romanos, não, 1 aos Coríntios, vamos ler? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 aos Coríntios 5, 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem-se perversos do meio de vocês. Vamos voltar um pouquinho? O que eu falei para vocês no início da aula é o seguinte, que a gente tem que aceitar o irmão e não julgá-lo quanto aquelas coisas que não são pecado. Mas e as coisas que são pecado, eu devo julgar? Sim. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Eu não posso julgar o meu irmão e ficar não querendo aceitar ele, ficar colocando, não querer relacionamento com ele por coisas bobas. Coisa que não tem importância, eu tenho que passar por cima. Coisas que não tem importância são irrelevantes. Agora, se tem pecado junto aí, eu preciso ser relevante. Eu preciso sim discriminar. O que é uma coisa, o que é outra. O que é certo, o que é errado, gente. Vocês estão entendendo que a aceitação não é uma coisa cega? Que ser cristão não é ser uma marionete, um bobinho. Ao contrário, ser cristão que segue a palavra de Deus é uma pessoa inteligente, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que tem requisitos. Então, se você está querendo usar rosa, comendo isso, não comer aquilo, problema seu. Se está te fazendo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema. Agora, se você está querendo trazer pecado para o nosso meio, ou trazer pecado para mim, aí, opa, para aí. Para. Eu te recebo na minha casa, eu te acolho, eu te ajudo no que você precisar. Quero que você me ajude, quero que a gente tenha caminho junto. Eu quero isso. É bom, é de Deus. Mas, se você está querendo vir na minha casa, fica caluniando os outros dentro da minha casa, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu não quero. Se você vai vir na minha casa para isso, vai para fora. Que é isso? Nós vamos ser indelicados, não é ser indelicado, é separar as coisas. Isso eu não quero. Eu julgo para mim que eu não quero isso. Você vai ficar aqui telefonando para mim ou me puxando de canto, nos cantos da igreja. Vai ficar falando mal daquele outro, ficar colocando em mim sementes malignas de suspeita. Olha, você viu, eu não queria te contar nada não, sabe, Solange? Mas como eu sou sua amiga, fica esperto com aquela ali, ela está olhando esquisito para você, eu não sei o que está acontecendo. Mas sabe, é só para te alertar. Não é para deixar você assim preocupada, é só para te alertar. Fica esperto, fica esperto. Ah, é? Então sabe o que a gente devia fazer numa hora dessa? Ó, por que você está me falando isso? Você realmente percebeu isso? Ah, eu percebi. Ah, é, querida, então vem cá. Vamos lá. Ô, irmã, vamos conversar na cara a cara. Ah, tá falando. A irmãzinha sentiu, percebeu que você está me olhando. O que foi? Vamos resolver isso. Para esse tipo de coisa, ou você confronta e resolve, ou você, entrou aqui e sai ali. Agora, o que a maioria das vezes a gente faz é ficar, será? Vou ficar. Aí você vinha para cultuar a Deus, agora você fica de olho na irmã. Que absurdo. Então, se a pessoa é meu irmão, mas está querendo me caluniar, é um imoral, sabe? Quer vir na sua casa e vamos lá fazer bolinho da tarde, vamos conversar, e quer ficar sabendo das suas intimidades, quer ficar sabendo o que seu marido faz, o que seu marido não faz, o que você faz, o que você usa. Que coisa é essa? Vamos parar com isso? Se for para isso aqui, pode se pôr para fora. Como aconteceu estava me preparando para o culto aqui da virada, uma irmã ligou para mim. Ah, meus irmãos, mas falando umas coisas nada a ver. Não falava lé com cré. Eu falei,
Ó, querida, é o seguinte, eu estou me arrumando, eu vou para a igreja. Entendeu? Não dá para conversar com você agora aqui, não. Entendeu? As coisas que você me falou aí, eu não concordo em nada. Porque o que você olha e vê que é só tribulação, eu vi tanto Deus abençoar a sua vida, você não consegue enxergar isso. Ai, querida, não dá para conversar mesmo. Pá, que é isso? Ou ficar lá 2 horas ouvindo baboseira, e eu estava me preparando para o culto. O que Deus vai falar hoje? Qual vai ser a nossa revelação de Deus para este ano? E vou ficar, mas o que é isso? Está dizendo que é irmão, mas não é. Não é. É caluniador, é imoral, é gente que não teme a Deus. Não, então não quero. Isso não. O que você ia falar, Rose? Avarento é o egoísta. Egoísta. É aquela pessoa que ama o dinheiro. É a avareza. Cobiça, avareza, é amor ao dinheiro. Pessoa que não é liberal, pessoa que não é obediente nas finanças, é o avarento. Tá? E o avarento é aquele que tem amor ao dinheiro. O dinheiro é bom, mas a gente não pode amar o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Avarento é idólatra, sabia? A avareza é comparado à idolatria. Então é isso aqui, ó. Diz que é irmão, mas tem essas práticas. É imoral, é avarento, é idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Aonde está devasso na sua comparação aqui? Está no imoral? É a primeira palavra que aparece? É imoral. É pessoa que olha para as coisas na parte sexual, tá? Toda vez que aparece essa palavra, imoralidade sexual, fornicação, adultério, são tudo relacionado a pecados sexuais. Tá? Então, tudo aquilo que não é natural nessa parte sexual, o imoral você pode colocar aqui, aquele que adultera, aquele que é fornicador, aquele que é devasso, é casado, mas tem práticas repugnantes. Sabe? E você sabe o que são práticas repugnantes, a gente sabe. Interiormente a gente sabe o que é legal, o que não é, o que faz bem, o que não faz. Né? Assistir filme pornográfico é uma coisa bacana, saudável? Ver revista de mulher pelada no artístico? Ah, tá bom. Sabe? O que vai ser feito com aquilo? Né? Não precisa nem ser filme pornográfico, viu? Algumas novelas, né? Que eu não assisto já faz muito tempo, mas eu ouço comentários, né? É novela, é filme mais picante, geralmente associado com adultério, né? Geralmente associado com fornicação, né? Então, isso é tudo devassidão, entra nesse, eu gosto. Então, diz que é irmão, mas tem essas práticas. Então, não é. Então, cuidado com isso, tá? Se é pecado, eu tenho que sim discriminar. É correto, a amizade é correto. Você pode se relacionar com essa pessoa. Você pode ajudar se ela precisar, tá? Você não vai... você morreu para mim. Nunca mais olha para... Não é isso. Você pode se relacionar com ela como você pode se relacionar com pessoas pagãs, como Jesus fazia. Pode. Mas ter amizade, tratar como irmão, o que significa isso? Trazer para o seu convívio. É bem diferente, queridos. Você tem um círculo íntimo que você tem que proteger. Você tem que cuidar. Você pode se relacionar com todas as pessoas. Como Jesus fazia e você deve fazer isso. Mas tratar como irmão é você receber em casa. É você ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. É você abrir teu coração. É você orar junto. É você compartilhar projetos. Tem gente que você não pode compartilhar projeto porque ele é teu inimigo. Jesus fazia as coisas, ele ficava compartilhando tudo para os fariseus. Quando os fariseus queriam pegar Jesus, o que Jesus fazia? Ele nem respondia as perguntas. Ou ele falava de um jeito que eles ficavam assim, o que significa? O que é isso? 3 dias? Aonde? 3 dias no meio entre o peixe? 3 dias no meio da terra? Como assim 3 dias vai destruir, reconstruir o templo? Eles ficavam assim, tudo assim. É assim que Jesus tratava. Então, porque não é, né? Porque não é dos nossos. Porque é inimigo. Porque quer ser inimigo. Porque ele quer ser.
Então, você não traz para o seu convívio. Por isso que a gente fala assim, é de Deus quando você cultiva amizades, mas é de Deus também muitas vezes quando você aparta. Tempo de abraçar, tempo de separar. Hã? Não dá. Você fala que todo mundo é irmão, todo mundo temente a Deus. Não, era para ser, mas tem gente que não quer. Aí você vai entregar o teu coração assim, você vai para uma guerra assim. Não pode, não deve fazer isso. Tá bom? Vamos pro próximo. Pondo em prática, né? Já que aceitar a pessoa é recebê-la como seu irmão, ela falou que é de Jesus. Ela falou que quer seguir a Cristo. Ela falou que ama a palavra de Deus. Ela falou isso para você. Então, você a recebe. Então, quando alguém chegar aqui na igreja, pessoas novas na igreja, né? Como é que você vai fazer para ela se sentir aceita? Como você acha que essa pessoa se sentiria aceita? Se você fizesse o quê? Chegou gente nova na igreja. Como que você vai fazer para ela se sentir aceita? Cumprimentar, né? Perguntar o nome, puxar um assunto, né? Quando a gente estiver fazendo uma reunião aqui, um almoço, né? Eu conheço você há tantos anos, a gente já tem tanto assunto em comum, que o outro eu não tenho. Aí eu fico lá, eu converso com você, eu estava sozinho. Fazer com que ela se sinta aceita é traz ela para junto. Traz ela. Tá? Mas essa pessoa não fala, pastor. Tem gente que é assim. Você fala, ela não retorna. Você fala de novo, ela não retorna. Aceita. Hã? Aceita ela do jeito que ela é. Quando você não aceita, você fala assim, poxa vida, essa pessoa também, pelo amor de Deus, estou dando uma ajuda, ela não vai, deixa aí. Não, aceita ela é assim, ela é mais lenta. Ela é desconfiada, ela, sei lá, ela já foi tanto reprimida, que ela precisa de um tempo para ela sentir realmente, tem gente que precisa se sentir realmente aceito. Depois de um tempo que ele se sente realmente, é que ele vai se soltando, não é? Tem crianças que são assim, ela é super assim. Aí você vai, de tanto água mole, pedra dura, daqui a pouco essa criança vem, te abraça, fala com você. Tem muito adulto que é assim. Então é isso que eu estou falando para vocês. Não desistam do teu irmão. Só porque você olhou e não ouviu uma coisa que não agradou. Tem coisas na sua vida que os outros também não se agradam. Né? Tem coisas na gente que o outro pode não entender certo. E não era aquilo que você queria passar. Então, só com o convívio, só com mais uma chance, se ele é irmão de verdade, né, a gente vai se dar bem. Às vezes a gente não se dá bem porque quando descobre em determinado momento que não era irmão, entendeu? Em determinado momento descobre que não era ovelha. Era um lobo. Mas até para você descobrir isso, você tem que ir convivendo e vendo, olhando. Você está ensinando uma coisa que é contrária. Você está crendo e disseminando uma coisa que está totalmente fora da palavra de Deus, né? Então, chegou pessoa nova, vamos lá, vamos aceitar. Vamos trazer para pertinho da gente, vamos conversar, vamos olhar no olho, vamos ouvir essa pessoa, né? E os outros irmãos que a gente tem mais afinidade, deixa para conversar depois. Vamos primeiro nesses daí, porque eles precisam ser aceitos, assim como a gente. Quando a gente vai num lugar diferente, estranho, é muito bom quando alguém dá essa mãozinha para nós, né? Só se você é uma pessoa extremamente extrovertida, que chega lá e, oi, gente, tudo bem? Tá? Mas nem todo mundo é assim. A gente geralmente precisa de um acolhimento, tá? Para poder se sentir bem. Então, pensa aí no que você pode fazer para fazer com que essa pessoa se sinta aceita. Não considere ela invisível, né? Procure uma pessoa da igreja que você tem dificuldade em aceitar e demonstre amor e consideração por ela. Só pensa, tá? Não me responde, só pensa. Tem alguém que você tem dificuldade em aceitar? Tem.
tem alguém muito diferente de mim, que eu não concordo do jeito que tá, não estou falando para você concordar. Não é para concordar mesmo, tem coisa que é errada, não é para ser. Mas, com paciência, vamos lá. Não vamos excluir. Com paciência, vamos embora. Então, quem é esta pessoa, ou essas pessoas que você tem dificuldade? Uma vez eu estava ouvindo uma pregação, onde uma mulher chegou para um pastor e falou assim, olha, pastor, eu tô indo para o meu 4º casamento. E eu queria pedir oração. Eu quero que o senhor ore para que este homem, agora que eu vou me casar, ele me trate tudo da maneira como eu mereço ser tratada. Porque os outros não souberam me tratar bem. Agora esse daí, ó só que beleza, né? Que esse daí me trate bem, com respeito e tal. Aí o pastor olhou assim e falou assim, olha, irmã, não me leve a mal, mas a senhora já pensou que nesses 4 casamentos a única pessoa em comum é a senhora? Será que o problema não está com a senhora? A gente quer que o outro mude, que o outro não sei o quê. Tá. Será que a gente não está sendo muito crítico em algum momento? Será que a gente não está sendo muito chato, ranzinhos em algum ponto, e quer que todo mundo entre no seu método? Será que a gente está sendo metódico em algumas áreas? Ou melindroso, sabe? Ou dodói demais? Será? Vamos refletir isso. Né? Então, pense novamente nessa pessoa que você não aceita e avalie com frieza. Né? Não no calor, assim, com frieza. Será que ela é tão ruim assim? Será que essa pessoa não tem nada de bom? Será que ela não tem nenhuma virtude? Tem. Como é que eu vou demonstrar que eu gosto dela? Como é que eu vou demonstrar que eu a aceito, que eu quero que ela seja feliz, que eu quero que Deus cumpra as suas propósitos na vida dela? Como que eu posso tirar um sorriso dessa pessoa? Como? Pensa aí e coloca em prática. Hoje ainda, no domingo, se essa pessoa estiver aqui, né, durante a semana, se é na sua casa, que você não consegue aceitar, tem pais que não aceitam os filhos, né? Volto a dizer isso, disse semana passada e volto a dizer. Por que não faz isso? Por que ele não é assim? Por que ele não é mais parecido comigo? Por que ele foi parecer com o pai dele? Por que foi parecer? Ixi, quando é com o avô? Nossa, é o jeito da minha sogra. É o jeito do meu sogro. Não quer, não aceita, né? Por que você não é mais como eu? Tem pais que são super acelerados. O filho é o talento tolera. Nossa, é um sofrimento quando não aceita. Respeita o ritmo deles, né? Como muitas vezes os outros têm que aceitar o seu ritmo. Só para a gente terminar, falando sobre ritmo, como ele é insignificante, como ele não vale a pena ficar preocupado com o ritmo do teu irmão, né? Você tem que ficar com o seu. Quando Deus abriu o mar vermelho, acho que demorou algum tempo, né, irmãos? Porque, veja bem, quantos quilômetros, que distância que era de uma margem para outra, né? E para passar 2 milhões de pessoas, aproximadamente, acho que demorou, né? O pessoal não era atleta, o pessoal não era acostumado a fazer maratona. Então, tinha a diversidade. Tinha homem, tinha mulher, tinha velho, tinha criança, tinha bebê recém-nascido. Né? Então, tinha criancinha aprendendo a andar. Então, quanto tempo demorou para que todos chegassem a outra margem? Porque só quando todos chegaram é que Deus fechou o mar. Né? Então, vamos supor que demorou umas 6 horas para todos chegarem até a outra margem. Interessa saber quem foi que chegou primeiro? Eu ganhei, eu já estou aqui. Mas tem aquele montão, meu filho, você vai ter que sentar, você vai ter que esperar todo mundo vir. Interessa saber se você é aquele que faz as coisas assim a 1000 por hora e nunca desliga, aquela pilha Duracell que nunca acaba. Aquele outro que acorda, que é o carro-álcool, que vai ligar, que vai... Depois ele engrena, depois ele vai. Mas interessa saber? É igual quando a gente fazia passeio aqui, vai para a chácara. Interessa saber quem vai chegar primeiro?
Tinha os irmãos que... Aí era para estar todo mundo andando junto, a abençoada queria chegar lá primeiro. Aí ele quer ser o primeiro no comboio. E os outros não acompanhavam. Tem carro 1000, tem carro 2.0, não acompanhava. Interessa, você vai chegar lá, vai ter que esperar todo mundo, meu filho. Só vai começar o curso quando tiverem todos. Só vai começar o churrasco quando tiverem todos. Então, não importa se você anda a 20 km por hora ou se você anda a 5. Interessa. O importante é que você continue. Porque se você parar lá no meio... eu não estou afim. Eu vou sentar nessa pedra aqui. Vou descansar um pouco. Todo mundo está passando. E vai chegar a hora de o mar fechar. Vai querer ficar com os egípcios. Não interessa o ritmo. Interessa que você continue se movendo. Continue fazendo as coisas, tá? Se você já está liberto de tudo, glória a Deus. Se aquele outro irmão ainda está... Ele está lutando ainda, mas não está liberto, deixa ele no ritmo dele. O importante é que ele continue, tá bom? Não deixa teu filho ser assim, sabe? Você pede para ele fazer as coisas que você faz em 15 minutos, ele leva 2 horas, então deixa ele fazer em 2 horas. Quem sabe, né, ele vai fazer as coisas em 1h30, 1h40 minutos, né? Deixa que a pessoa tenha o próprio ritmo dela. Isso só vai te fazer bem, tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Não? Vamos colocar em prática já nessa noite? Procure uma pessoa que você tem uma resistência em aceitar, ou você acha que ela não te aceita. Faça você isso. Demonstre amor, mostre para ela que ela é aceita por você. Irmãos, isso é poderoso. Isso é um remédio. Sabia que quando você faz isso, você faz com que a igreja, o corpo de Deus, seja mais saudável? Sabia que quando você aceita o seu irmão, você está evitando que contaminação entre no corpo de Cristo? Você está protegendo o corpo com amor? Isso é poderoso. Bom, nenhuma pergunta? Antes da gente orar, quero fazer um convite. Domingo que vem, a aula vai ser muito boa também. Na verdade, são 2 assuntos que eu destrinchei. Era para a gente falar hoje sobre aceitação e saudação. Semana que vem eu faço só sobre o que é saudar os irmãos. Como que é saudar certo, né? Qual a importância da saudação? É a paz do Senhor? É a paz de Cristo? É a graça e paz? Não é nada disso. Não interessa esse tipo de coisa. O que é? Por que é importante Paulo falando? Saudai-vos uns aos outros. E o apóstolo João, como falou hoje, não saudem. Não saudem. O que está em torno disso? Por que é tão importante que você chegue no teu irmão e dê um beijo, dê um abraço e fale algumas coisas para ele? Porque quando a gente briga, a gente não quer saudar. E o que acontece quando se faz isso? A aula de domingo que vem também vai ser poderosa. Então venha, não deixa de vir não, tá? Vai ser muito importante para nós. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar por essa manhã tão abençoada, por esse tempo tão gostoso que o Senhor nos deu na tua casa. Quero te louvar, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui comigo na tua casa. Os meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, pela internet, Pai. Eu quero te louvar por esses mandamentos que o Senhor tem nos dado, mandamentos recíprocos, que saram a nossa alma, que saram a igreja, que fazem a gente como o corpo ser mais saudável, produtivo, Pai, cheio da tua vida, cheio do teu amor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja falando mais ainda ao coração dos meus irmãos, colocando neles nessa hora também, que o Senhor esteja selando o teu amor na vida deles, Pai. Que o Senhor esteja abrindo os olhos dos meus irmãos, para eles verem aquele que está ao lado, o seu próximo, com esse seu olhar, Pai, de amor, com o seu olhar de aceitação. Nós devemos aceitar os nossos irmãos, porque tu, Senhor Jesus Cristo, nos aceitou. E assim quando nós fazemos, o Pai é glorificado. Nós queremos isso, Senhor, que o teu nome seja exaltado, que o seu nome seja santificado, que as pessoas possam ver que realmente nós somos teus discípulos, porque amamos, porque aceitamos os nossos irmãos, Pai. Que em nome de Jesus isso seja uma verdade sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o teu corpo aqui
e o teu corpo na face da terra, Deus. A aceitação mútua, Pai. A abertura, Senhor, para aceitar e lidar bem com as diversidades. Nós não queremos apagar as diversidades porque elas são boas. Nós queremos sim aprender a lidar bem com elas, Pai. Por isso nós recebemos nessa manhã essa tua inteligência, Pai, emocional sobre nós. Nós recebemos nessa manhã essa sabedoria. Recebemos também esse teu amor, essa unção seja sobre nós para praticarmos, Deus, a aceitação com aquele nosso irmão que está ao nosso lado, que muitas vezes precisa muito, Deus amado, dessa nossa demonstração de amor e de acolhimento, Pai. Que assim seja sobre nós, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.